Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender como é que faz o diagrama das potências no circuito RL, motor. Então vamos lá. O motor, se a gente observar esse motor aqui, internamente, o que tem dentro de um motor? Bobina, certo? Basicamente é bobina. Se a gente for representar o circuito dele, a gente colocaria simplesmente o XL, né? A indutância aqui. Só que na prática, por que aparece esse resistor? Esse resistor ele equivale à resistência interna da bobina, porque é uma bobina ideal, a resistência dela é zero, ela só tem indutância, né? Mas no caso aqui, a gente sabe que a bobina é real, então tem a resistência do fio, certo? Então, o circuito equivalente do motor é representado pelo circuito RL. Então você tem aqui a bobina em série com a resistência. Se a gente for montar o diagrama da tensão em cima desse motor, a gente vai ver que você tem a tensão que fica em cima então do resistor, mais a tensão que fica em cima da bobina, que seria o VL. E lembrando por que eles estão desse jeito, porque são de famílias diferentes, né? Então eles não estão os dois deitados, seria um deitado e outro em pé aqui. E aí você tem a soma dessas duas tensões, usando Pitágoras, você tem o V total que alimenta então esse motor. Tranquilo? Muito bem. Só que a gente vai falar de potência, e a gente sabe que potência nada mais é do que tensão vezes corrente. Então, se a gente pegar esse diagrama aqui e multiplicar essas três tensões por corrente, nós teremos potência aqui e potência aqui. Só que ao contrário do que você está acostumado, não existe só uma potência que a gente só vive falando dela. Na verdade, existem três potências por causa dessas três tensões, essas três grandezas que você está vendo aqui. E como é que vai ficar se eu multiplicar essas três tensões por I? A gente vai ter esse outro diagrama aqui embaixo. Olha só que interessante. A tensão que está em cima da resistência, né, ela virou potência ativa. É dada pela letra P que você está acostumado a ver. Está até escrito aqui embaixo, ó, potência ativa ou útil, dada em watts. O que significa potência útil? É aquela potência que realmente a gente aproveita. Tá? Então, ela, aqui no caso do motor, seria o que a gente usa na forma de trabalho. Ele converte energia em trabalho, o que você aproveita é o trabalho dele. Então, essa seria a potência útil do motor. Aí a gente tem também o VL, né, que seria da bobina. A gente representa pela letra Q, de queijo. E o que ela é chamada? Ela é chamada de potência reativa ou dissipada. Ela é dada em VAR, ou seja, volt ampere reativo. Que potência é essa daí? Essa é a potência, como diz o próprio nome, dissipada ou desperdiçada. Você sabe que então quando o motor está energizado, ele produz o trabalho, mas também ele tem perdas. E essas perdas são na forma de quê? Forma de ruído, né? Ele faz barulho, forma de calor, porque o motor esquenta, e também o campo magnético que ele usa aqui para fazer girar o rotor, também é uma energia desperdiçada, porque é bom para ele que faz girar o rotor, mas para a gente, né, essa energia você está gastando e não usa nada para você, você usa o trabalho dele. Então essas perdas, elas são em forma de barulho, calor e campo magnético, certo? E aí você tem a potência total, que é justamente a potência com qual você está pagando a conta de luz, porque essa potência total que você gasta, que é dada pela letra S. Ela é chamada de potência também aparente. Eu não coloquei aqui, né, mas é potência total ou aparente. Então você é dado em volt ampere, certo? Então você tem a potência total, que alimenta o circuito aqui, né, o que você gasta de energia, a potência dissipada ou reativa, na qual você perde na forma de calor, né, campo magnético e ruído, e a potência útil ou ativa, que é aquela potência que você usa justamente para a coisa útil do motor, tá certo? E como é que a gente sabe calcular uma potência perto da outra, ou é tudo igual, etc e tal? Não, na verdade a gente tem cálculos diferentes. A potência total, ela é dada exatamente pela formulinha que eu pus aqui. Então você vê que antes a gente colocava o P, mas a gente não vai fazer mais isso. A gente vai colocar o S. O S quem que vai ser? A potência total. Então vai ser V vezes I, normal, certo? Essa é a potência total. Agora você tem a potência útil, que é essa daqui.
potência real, né? Então, no caso, a gente vai usar aqui um dos ângulos como referência. E o pessoal pega esse ângulo aqui, ó, e chama ele de ângulo φ. É a letra φ grega, né? Esse ângulo φ aqui, ele vai ser essencial para a gente estudar, inclusive, outras coisas aí mais para frente, né? Então, vamos acostumar com ele que esse ângulo φ aqui, ele vai determinar qual é o valor da potência útil e também qual é o valor da potência reativa. Então, no caso aqui, o P, ele também vai ser V vezes I, que a gente sabe que é tensão vezes corrente da potência. Só que você observa que ele está desse lado aqui, desse triângulo, certo? Que a gente chama de cateto. Cateto, cateto e o grandão hipotenusa. Como é que você, a regrinha que eu dou para você nunca esquecer isso daí? Observa que cateto e cateto são as partes menores do triângulo total. Então, a gente, separando a palavra, você tem lá cateto, né? 3 sílabas. Hipotenusa é o maiorzão, ó. Hipotenusa. Então, dá 5. Então, você sempre vai lembrar que o hipotenusa é o lado maiorzão aqui do triângulo. E aí a gente vai usar o valor aqui do P vezes I para saber que valor que é essa potência aqui, que número que vai dar. Como que a gente faz em relação ao ângulo φ? Você vai usar aquele lance de cosseno, seno, tangente, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai usar como o ângulo φ e essa potência útil. Esse lado aqui do cateto, ele não está perto do ângulo φ? Então, ela está perto. Então, a gente usa o quê? O cosseno, né? Então, o que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, V vezes I vezes cosseno de φ. Certo? Ó, cosseno de φ, porque é cateto adjacente, o cosseno é o cateto adjacente, que é o perto, adjacente significa perto, dividido pela hipotenusa. E quem vai ser o Q? Bom, o Q, se você for observar em relação ao ângulo φ, ele não está do outro lado do ângulo φ, então ele está do lado oposto, né? Então ele vai ser o quê? V vezes I também, vezes seno. Por que seno? Porque seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Perfeito? E aí o que você vai ter então aqui? Você quer saber o valor desse cara aqui? Então vai ser em relação ao φ do outro lado. Então vai ser o cateto oposto do outro lado. Seno de φ. E essa vão ser as 3 formulinhas para você determinar a potência total, ou seja, aquela que o motor gasta. Com essa formulinha você consegue também calcular o quanto ele desperdiça e também o quanto ele desperdiça, que é o que, ó a bobeira aí, né? Desculpa aí. Então o que é o quanto ele desperdiça, é esse lado aqui, ó, o quanto ele desperdiça e o quanto ele aproveita, tá? Então de novo, né, só para resolver essa burradinha minha aqui. O S é a tensão total e a corrente total. Então é o quanto você sabe que ele vai consumir na sua conta de luz. A potência útil é o quanto ele vai aproveitar. Então você usa V vezes I, que é o mesmo daqui, só que vezes cosseno desse ângulo, que é dado no própria carcaça do motor. Aparece um ângulo φ lá. Então você faz esse para você saber o quanto o motor aproveita essa energia total em trabalho. E aqui serve para você calcular o quanto ele vai desperdiçar. E lembrando, né, só o último toque aí, que se você tiver 2 potências e querer saber a terceira potência, você não vai fazer em subtração, nada a ver, pelo amor de Deus. Lembrando que isso daqui é Pitágoras, então você vai sempre usar qual? Aquela outra formulinha que a gente já aprendeu. Usando Pitágoras, S ao quadrado é o quê? É a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Você vê que semelhança das tensões? Antes a gente estava vendo as tensões, agora a gente já está vendo potência. E usando o mesmo raciocínio, a gente vai usar Pitágoras também para determinar os valores das potências de um motor ou qualquer outro circuito RL. Tá joia então, pessoal? Então, muito obrigado da sua atenção e espero que vocês tenham gostado. E a gente volta então para o outro vídeo aí logo logo. Muito obrigado.